Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre capital humano. Em paralelo com os vídeos do canal, é um tópico do meu interesse, economia, eu tenho lido alguns livros de economia e percebi que esse é um tópico muito recorrente de alguns autores e eu quero bater um papo com vocês hoje sobre esse assunto. O assunto é o capital humano. Segundo alguns autores, e depois eu vou expor alguns deles, o capital humano é tudo aquilo que a gente tem de aptidão, aquilo que você sabe fazer, suas habilidades técnicas, a sua inteligência, o modo que você faz alguma coisa e até mesmo a sua saúde. É tudo que compõe você. Imagina que hoje você tem uma profissão, você tem um salário, você tem algum patrimônio, mas se tirasse tudo isso de você, o que restaria? Restaria você e as suas aptidões. O autor até brinca do livro A Economia Nua e Crua, que se o Bill Gates, se você tirasse tudo do Bill Gates, será que ele voltaria a ser rico? Provavelmente ele voltaria a ser rico, porque o que compõe o Bill Gates é também o seu capital humano, é toda a capacidade, todas aquelas dinâmicas de negócio que ele aprendeu, é tudo aquilo que ele tem de valor como indivíduo. Então o capital humano ele vai ser isso, ele vai ser inteligência, educação, carisma, todas as suas capacidades enquanto indivíduo que te valorizam, que te agreguem em valor. E a gente vai entender o que é esse agregue em valor. Então os autores eles dividem essa ideia, esse conceito do capital humano em dois períodos. A gente tem a economia do passado, que era uma economia voltada para ativos tangíveis, máquina, galpões, propriedades, tudo aquilo que a gente pode tangenciar, tocar. E a economia do presente e a moderna, a economia que a gente vê como futuro, na era da informação, é uma economia mais intangível. Não tem como você tangibilizar o conhecimento. Sistemas, software, tudo isso os autores compõem como uma economia de intangibilidade. Então, falando do capital humano, ele entra no campo do intangível. É muito difícil de você medir inteligência. Tudo isso não se faz uma aplicação direta. Você pode colocar duas pessoas diferentes numa faculdade e elas vão aprender de formas diferentes. Elas vão dar resultados diferentes. Então é um investimento que é intangível quando a gente fala de educação. Um dos primeiros economistas que falaram disso e causou um impacto muito grande. Existem outros autores que falou sobre capital humano, alguns nem tanto falando o termo capital humano, mas o Theodor Schultz ele foi um dos primeiros caras que de fato categorizou essa ideia. Como que ele notou isso? Na época que ele fazia suas análises de economia e tudo mais, ele percebeu que as empresas elas não estavam tendo tanto lucro mais quando elas investiam só em equipamentos, em coisas para a fábrica. Ele percebeu que muitas pessoas estavam investindo o seu tempo em educação, seu tempo e dinheiro em educação. E essas pessoas que estavam investindo em educação, elas passaram a agregar muito mais valor às fábricas. E quando a gente pensa numa mudança de paradigma, onde a produtividade aumenta na proporção que você passa a conhecer mais de um assunto, a gente percebe que as nossas habilidades, nossos conhecimentos, eles trazem mais valor. Então o Theodor Schultz ele percebeu que as pessoas que investiam nelas mesmas, em educação e outras coisas, agregavam valor. E esse valor agregado era o capital, gerava dinheiro esse investimento. Como qualquer outro investimento, qualquer investimento de capital, o capital humano também traz retorno. Então alguns autores mostram que o capital humano, como qualquer outro capital, traz retorno. Tanto é que em alguns artigos e algumas ideias, quando você investe em educação, a maior parte das pessoas que investem em educação tem um retorno financeiro muito maior do que as pessoas que não investem, não têm uma graduação, por exemplo. Então, o investimento em capital humano é uma coisa muito importante. Ela traz retorno para quem investe em capital humano, investe na própria educação, na saúde, na criação de novos hábitos, em agregar valor a si para ser uma pessoa mais capaz e trazer mais valor, ser mais produtiva, que isso de fato na nossa economia é um grande diferencial. Você pode se tornar uma pessoa que ganha muito mais, que tem uma retribuição muito maior e que tenha uma vida melhor. Um outro Nobel em economia, que também levou um Nobel por causa desse assunto, que é o Gary Becker, ele fala que na economia moderna, basicamente 75% dela vem através do capital humano, das nossas habilidades, dos nossos talentos, do que a gente consegue fazer, com o que a gente traz aqui. Isso é muito legal para a gente perceber como nesse mundo moderno os valores mudaram. Hoje o valor de uma ideia é muito grande. Hoje você tem uma ideia, você constrói ela, você faz um aplicativo e em pouco tempo você tem um retorno antes nunca visto. Em nenhum outro período da nossa história alguém constrói um aplicativo, por exemplo, como o Snapchat e em poucos anos ele está valendo bilhões.
Isso é totalmente uma mudança de contexto, é realmente uma quebra de paradigma e tem tudo a ver com capital humano. Não tem nada a ver com coisas tangíveis, tem a ver com conhecimento, tem a ver com o uso de softwares, que também é intangível. E isso é muito legal para a gente ver como é importante a gente ter essa visão de que dedicar tempo à nossa saúde, ao nosso conhecimento, com certeza dá frutos nos tempos de hoje. Tem uma ideia para a gente entender o valor do capital humano, mais ou menos assim. Imagina que você tem uma cidade, essa cidade está pacata, é uma cidade de interior, e de repente chegam muitos ônibus, que totalizem aí 100 mil pessoas, centenas de ônibus, 100 mil pessoas novas chegando nessa cidade. Dentro desses ônibus saem os mais variados tipos possíveis. Saem pessoas formadas em tecnologia, medicina, direito e muitas outras áreas. E como você imagina que essa cidade vai se tornar? Muitas dessas pessoas vão descer daquele ônibus numa cidade inexplorada e com várias oportunidades, vão abrir seus negócios, abrir suas clínicas, vão trazer novidades para a cidade e ao longo do tempo essa cidade vai incorporar mais valor, ela vai ser mais produtiva, ela vai trazer mais retorno e vai ter crescimento. Então a ideia do capital humano é esse. Quando você reúne um grupo de pessoas com alto valor de capital humano, você tem sim um alto índice de produtividade, você tem ganhos enormes e toda a sociedade acaba colhendo esses frutos. Então o capital humano ele é a moeda, né? Ele é o ativo da nossa época, a era do conhecimento, da informação. E ter isso em mente é muito legal, porque hoje uma ideia, ela com certeza pode valer muito. E desenvolver essa capacidade, investir na gente, investir nas nossas aptidões, em melhorar tudo que a gente com certeza vai gerar frutos em diversas áreas. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo. Tchau!